Fala pessoal, tudo bem? Nessa questãozinha do ITA, a gente tem de novo uma situação em que ele, te dá várias afirmações e você precisa decidir qual ou quais delas são verdadeiras. Primeiro ele diz que se as diagonais AC e BD têm o mesmo comprimento e se intersectam ortogonalmente, então ABCD é um losango. Bom, as diagonais serem ortogonais e serem de mesmo comprimento não é suficiente para você dizer que a figura é um losango, né? Na verdade, as diagonais terem o mesmo comprimento nem tem nada a ver com a figura ser um losango, porque não é uma propriedade de losango que as diagonais sejam iguais. As diagonais são perpendiculares e as diagonais são bissetrizes no losango. De mesmo comprimento não é uma coisa necessária, certo? Mas de qualquer jeito, isso não vai ser uma coisa que vai implicar na existência de um losango. Eu vou te mostrar por quê. Eu vou tentar construir um quadrilátero a partir das diagonais e te mostrar que esse quadrilátero não necessariamente será um losango. Então, vou criar um segmento, vou tentar criar, fiz uma cópia dele, né, para ficar de mesmo comprimento, vou deixar formando um ângulo reto em relação ao primeiro, e vou formar, um quadrilátero a partir dessas diagonais que se intersectam ortogonalmente e têm o mesmo comprimento. Acho que você vai concordar comigo aqui, que essa figura não tem nada de losango, né? Sequer é um paralelogramo esse negócio. Sequer é um trapézio. Essa coisa não é nada. É um quadrilátero completamente irregular, certo? Mas tem diagonais que são perpendiculares e que se cortam ortogonalmente. Não tem nada a ver com o fato de ser losango. A primeira é falsa. A segunda afirmação diz o seguinte: se as diagonais da C e BD dividem o quadrilátero ABCD em 4 triângulos de mesma área, então essa coisa precisa ser um paralelogramo. Essa afirmação é interessante. O jeito mais fácil de demonstrar isso é com a fórmula trigonométrica da área, que é aquela que diz que a área de um triângulo é metade de um lado vezes outro vezes o seno do ângulo entre eles. O famoso meio abessênio, certo? Como a gente não está apelando muito para a utilização de conhecimentos que ainda não apareceram no curso, eu vou demonstrar isso do jeito mais simples possível, causando a fórmula de área de triângulo que você conhece desde que você era um pitoco, que é base vezes altura dividido por 2. Então, ele quer que você desenhe as duas diagonais e que você mostre, né, que se os 4 triângulos formados têm a mesma área, esse é o nosso ponto de partida, se essa área aqui for A, essa também e essa também, a única conclusão possível é que a figura inteira ela tem que ser um paralelogramo. E para isso eu vou pedir para você focar primeiro no triângulo ADC, que eu vou construir apoiado aqui sobre o lado AC, para ficar mais fácil de visualizar o que a gente precisa. Então eu peguei o triângulo formado da metade da diagonal AC para cima, é metade do quadrilátero todo. Eu vou mostrar para você que coisas interessantes, né, vão ser descobertas a partir desse triângulo, que vão ajudar a gente a determinar que de fato a figura é um paralelogramo. O que você vai precisar saber? Só que a área de triângulo é base vezes a altura dividido por 2. E no que isso vai ajudar a gente? Bom, se você olha para esses dois triângulos, por princípio, por informação do enunciado, eles têm a mesma área, certo? A base de um deles, se eu chamar esse ponto aqui de P, a base de um deles é o segmento AP, a base do outro é o segmento PC, mas os dois têm a mesma altura. Porque como eles estão apoiados no mesmo chão, e eles vão até o mesmo ponto ali em cima, que seria o ponto D, a altura dos dois triângulos é a distância do vértice D até o chão, que é isso aqui. Essa primeira altura, certo? É a altura tanto do triângulo APD quanto do triângulo DPC. Lembra que o triângulo DPC é obtusângulo? E em triângulos obtusângulos, a altura aparece fora do triângulo, assim como a gente consegue ver aí. Então eu tenho o seguinte: se a área do triângulo APD é igual à área do triângulo APC, por princípio, por informação do enunciado, como é que eu abro a expressão dessa área? Bom, para o triângulo APD, isso dá base AP
vezes a altura H1 sobre 2. E para o triângulo DPC, isso é base PC vezes a altura H1, que é a mesma altura, sobre 2. Ó, H1 sobre 2 desaparece dos dois lados dessa expressão, concorda? E a gente conclui que AP e PC são iguais. Ah, P e PC são iguais? Então P é ponto médio dessa diagonal AC, concorda? Esse pedaço é igual àquele pedaço. Interessante, né? Importante também, indica que isso está no caminho de ser um paralelogramo, porque uma das propriedades que definem o paralelogramo é o fato de que as diagonais se cortam ao meio. Agora, você pode fazer a mesma coisa olhando para o triângulo ABC, né? Quando você pensa no triângulo ABC aqui, ó, é assim que a gente desenhou esse triângulo. A, B, C. Aí você tem o ponto B, que está ligado no ponto P, que é o ponto onde as diagonais se cruzam. E eu vou fazer exatamente a mesma observação. A distância do ponto B até a diagonal AC é a altura dos dois triângulos. Tanto do triângulo PBC quanto do triângulo APB. Nossa, Vitor, essa altura ali para cima eu não estou enxergando. Vira a tua folha. Né? Se ficar melhor para você enxergar assim, apoia esse triângulo sobre a diagonal AC para ficar mais fácil de enxergar. Se você fizer essa construção, você vai perceber que é uma situação muito parecida ali com o triângulo de cima, né? Esse triângulo tem a altura, o segmento verde. Esse triângulo, que é o obtusângulo, tem a mesma altura. Os dois estão apoiados no mesmo chão. Eles vão até o mesmo ponto aí em cima, certo? Até o mesmo teto, vamos dizer assim. E esse H2 é a altura dos dois triângulos. Então, a dedução vai ser a mesma, né? Se por princípio, pelo que o exercício me disse, a área desses dois triângulos é igual, então a área do triângulo PBC é a mesma área que o triângulo APB, como é que eu abro a expressão dessa área? Vai ficar base PC vezes a altura H2 sobre 2 para o triângulo da esquerda e base AP vezes a altura H2 sobre 2 para o triângulo da direita. De novo, H2 sobre 2 corta. E eu concluo que PC é igual a AP. Pô, se PC é igual a AP, é porque o ponto P é ponto médio dessa diagonal. E esse pedaço é igual àquele. Ah, então o ponto P, que é o ponto de cruzamento das diagonais, é ponto médio das duas. Isso é característica de paralelogramo. Então isso é verdade. Beleza? Segunda afirmação, verdadeira, portanto. Vamos analisar a terceira. Se o ponto de interseção das diagonais, cadê? Se o ponto de interseção das diagonais AC e BD é o centro do círculo que circunscreve o quadrilátero ABCD, então ABCD é um retângulo. Ih, rapaz, o que ele está falando aqui, hein? Se o ponto de interseção das diagonais AB e CD é o centro do círculo que circunscreve o quadrilátero, então ABCD é um retângulo. Será que isso é verdade? Então ele está falando que onde as diagonais se cruzam vai ser o centro da circunferência que passa ao redor da figura. Se eu desenhar aqui essa circunferência, você vai enxergar por que essa afirmação é verdadeira. Isso vai retomar uma propriedade que a gente já mencionou que é muito importante de triângulos, né? Sempre bom essas coisas reaparecerem para a gente ficar revisando essas propriedades que são relevantes. Então, se o O, que é o ponto de cruzamento das diagonais, é o centro, você vai concordar comigo? Ó, deixa eu dar nome aqui para os vértices desse quadrilátero. Que tanto AC quanto BD são diâmetros. Se o AC for diâmetro, triângulos inscritos na circunferência que estão apoiados no diâmetro são triângulos retângulos, concorda? Então, se eu enxergo esse segmento AC como sendo um diâmetro, esse triângulo ABC está inscrito na circunferência e apoiado sobre o diâmetro, ele é retângulo. O triângulo de baixo, ADC, está inscrito na circunferência e apoiado sobre o diâmetro, ele é retângulo. Né? Por que ele é retângulo? Porque o diâmetro
separa a circunferência em dois arcos de 180 graus. E esse ângulo do vértice D, por exemplo, está inscrito na circunferência e enxerga o arco de 180. Ângulo inscrito tem metade da medida do arco. Se o arco mede 180, esse ângulo é reto. Certo? Isso vale para o ângulo D, isso vale para o ângulo B. Tem dois ângulos retos já. Mas a diagonal BD também é um diâmetro. E a gente pode usar a mesma propriedade olhando para ela. Né? O triângulo ADB é um triângulo retângulo inscrito na circunferência, apoiado sobre o diâmetro. Esse ângulo é reto. O triângulo CBD é um triângulo retângulo, inscrito na circunferência e apoiado sobre o diâmetro. Que conclusão a gente tira disso? Que o ângulo C é reto. Certo? E se todos os quatro ângulos da figura são retos, essa figura de fato é um retângulo. Beleza? Então, para essa questão, as alternativas das afirmações que são verdadeiras são 2 e 3, que é o que diz a alternativa D de dado. Espero que você tenha entendido. Até mais.